Fala pessoas e pessoas! Bem-vindos à 10ª edição do Diversão Offline. Estou aqui no Diversão Offline com Eurico Cunha. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. É um prazer estar com você aí. Rapaz, que experiência incrível. Acabamos de jogar aqui e conhecer o Battle Force Berserker, que está sensacional. Nós tivemos a live aí lá no canal para conversamos, dá uma olhada depois, caso você não tenha visto. E, olha, que sensacional. Podemos jogar contra o Thor e o mecanismo de poder jogar é completamente diferente de tudo que eu já vi. Rapaz, conta aí, como é que está sendo a experiência aqui do DOF? Então, um jogo da Creative Games Studio, né? A gente já vem fazendo esses jogos que a galera tem gostado muito. A gente veio aqui hoje para estar mostrando para o público brasileiro, né? A gente quer realmente que todos os projetos da CGS, Creative Games Studio, empresa que eu sou sócio, eles venham para o Brasil de forma praticamente simultânea. O financiamento da Meeple Starter vai sair entre 48 horas e uma semana depois. Tudo que for liberado lá fora vai ser liberado aqui. Então a gente quer... Nós somos brasileiros, né? Apesar da empresa não ser daqui, a empresa ser lá de fora, nós somos brasileiros. Então a gente tem prazer que o nosso produto esteja aqui. Então, assim, a gente quer mostrar esse produto, é um produto de qualidade, é um produto de qualidade internacional, vai para vários países do mundo, e a gente quer que possa vir para cá 100% em português, para atender esse público brasileiro que é de muita qualidade e cada vez vem crescendo mais. Zé Fernandes e eu estivemos jogando e o jogo, você tem utiliza a Mancala, certo? Mancala, exato, a Mancala, a gente tem uma Mancala, um sistema de rondel, onde a gente faz todas as ações. Isso não é uma novidade na CGS. A CGS, o Chronicles, ele tem uma locação de cubos, que é uma mecânica a princípio euro, né? E agora a gente repete essa fórmula que foi de muito sucesso, trazendo o rondel também para um jogo Boss Battle, né? Onde você está lutando, você tem miniaturas, você está combatendo os monstros, e você tem esse desafio, mas você tem essa mecânica, que foi uma mecânica que a gente passou por teste na Gen Con, por teste na Spiel, foi muito bem recebida. O downtime é muito lento, então ela funcionou muito bem. Eu acho que era o ponto alto do jogo. Isso é uma coisa muito interessante. Nós estamos toda hora envolvidos no jogo. É um jogo cooperativo. Nós temos uma missão. Tem o deus nórdico que está chegando lá, e você tem de fazer umas certas defesas de certos locais. Tem os lacaios que estão vindo nos atacar. Você tem decisões que são meaningful, que é o quê? Decisões que realmente importam. Então é aquele jogo que quando você viu, já está na tua vez de jogar de novo. Você está lá vendo o seu colega, você está toda hora pensando, pô, será que você vai alocar os cubinhos, você vai movimentar lá? E pensando no futuro, poxa, de repente eu preciso colocar um cubo para me defender, ou atacar, ou tentar, dependendo do que o cenário está pedindo. Então são umas decisões que você vê que o seu colega vai fazer certa ação
Você vai... teve momentos no jogo onde eu precisava utilizar um poder meu para ajudar o colega, né? Sim. Então, uma sinergia entre os jogadores. É um boss battle onde você não só quer destruir o boss, você precisa destruir o boss, você precisa cumprir a missão da fase, que é ou fazer alguma coisa ou impedir que os monstros façam alguma coisa, e tudo isso em 11 rodadas e sem morrer 2 vezes. Foi o que aconteceu com você, que você tomou um couro do Thor, mas vamos ver se a nossa audiência aí consegue derrotar o Thor. Vão ser vários deuses, várias aventuras, é um jogo one shot. E é um jogo onde você escolhe a aventura que você quer jogar e o deus que você quer enfrentar. Isso dá uma experiência diferente. Você tem os heróis e os espíritos berserkers, onde você pode pegar um herói com o espírito que você quiser. Isso também faz uma sinergia, uma combinação diferente, que dá uma experiência diferente. Então a gente acha que a galera vai curtir muito, vai gostar muito, porque não é mais do mesmo, realmente é diferente, né? Você falou comigo hoje que você não viu algo parecido até então e você conhece muito, isso deixa a gente muito satisfeito. Creative Games Studios, nós tentamos fazer jogos, nós fazemos jogos de uma forma criativa. Esse é o nosso objetivo e a gente está assim. Olha, Eurico, muito obrigado. Olha, estamos muito contentes. É um boss battle como eu nunca vi. Como eu nunca vi. Fico feliz, hein? Vai me deixar iludido, hein? Então, galera, acompanha a gente. Algum recado para... Então, o recado para a galera é que vá até o Meeple Starter, né? A gente tem um QR Code, se você puder colocar depois, para que as pessoas sigam o projeto, peguem as atualizações. A gente vai ter mais 2 atualizações até setembro e a gente vai ter um programa de marketing legal com novidades muito interessantes até o lançamento do jogo. Então o pessoal ali vai estar acompanhando, poder receber as novidades e poder acompanhar esse jogo até no dia para poder decidir se vai nos apoiar. Espero que apoie. Dá essa força aí para o mercado brasileiro. Vamos sempre estar trazendo jogos novos, anualmente no mínimo, jogos de qualidade, jogos com miniatura, jogos que vão lá para fora e que tem tudo para vir para cá com preço mais acessível. Sensacional, galera. Ó, fica ligado. Beaver Creek é um jogo de destreza, onde o seu objetivo é finalizar com todas as madeiras que você possui. Cada jogador inicia com 6 madeiras grandes e 4 pequenas. No início do seu turno, você vai rolar 2 dados. Um indica quantas e quais peças você deve posicionar e o outro indica as condições para aquilo. As condições são: usando a mão inábil, usando as mãos como uma tesoura ou um hashi, usando os dedos mindinhos, um castor e uma madeira entram simultaneamente, posicionar a madeira tocando a última madeira que foi colocada e, finalmente, que a madeira só pode tocar o castor. Começamos com um castor em cada uma das áreas iniciais e, durante o jogo, podemos colocar mais um castor em cada uma das 3 áreas restantes. Ao ser posicionada, a madeira deve sempre tocar pelo menos um castor, seja tocando o castor ou tocando uma madeira em um castor, mas nunca tocando 2 madeiras. Nessa rolagem de dados, eu preciso posicionar 2 castores e 2 madeiras, sendo que o castor e a madeira devem entrar simultaneamente. Se alguém derrubar alguma peça, o turno para e os outros jogadores podem descartar uma das suas peças de madeira. Quem colocar a última peça de madeira vence o jogo. Spike Go é um jogo que trabalha raciocínio lógico, programação de ação de curto e longo prazo. Cada jogador recebe um cercado com a disposição dos animais que ele precisa recuperar. Devemos preencher 2 linhas em qualquer posicionamento para ganhar. Durante o jogo, todos vão disputar as cartas de animais que estiverem abertas na mesa, simultaneamente dizendo Spike Go e fazendo com a mão o símbolo do animal que queira pegar. Cada um pega suas cartas. Em caso de empate, a quantidade de cartas que não possa ser dividida permanece no jogo.
a menos que um dos jogadores na disputa tenha o Spike. Nesse caso, esse jogador recebe todas as cartas. No final da rodada, quando todas as cartas tiverem sido coletadas, quem tiver o maior número de cartas daquele animal recebe uma peça desse animal para colocar no seu cercado. Sleep Cats é um jogo de posicionamento tático, destreza e raciocínio rápido, porque todos jogam ao mesmo tempo. Cada jogador vai possuir um baralho com um símbolo. Os baralhos são compostos por 15 cartas e cada carta com 4 gatinhos. O objetivo é, simultaneamente, posicionar uma carta que conecte os gatinhos semelhantes a outras cartas, mas elas não podem ser do mesmo baralho, ou seja, ter o mesmo símbolo no centro da carta, quase como um dominó. E isso vale para todos os gatos. O jogo se torna caótico, pois todos os jogadores posicionam suas cartas ao mesmo tempo. Aquele que colocar todas deve fazer um sonoro miau! Miau! E todos conferem se ele não cometeu algum erro. Se tiver cometido, ganha o jogador que colocou mais cartas sem errar. Estou aqui com o Peterson para falar sobre esse jogo aqui, que é o Inimigos da Terra-média, capítulo 1, o Balrog. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, prazer, obrigado, pessoal. Então, pode nos contar um pouquinho mais sobre o jogo e as novidades dele? Maravilha. O jogo Inimigos da Terra-média é um jogo em parceria da 20 Culture com a Warner. É um jogo oficial, licenciado. É o primeiro jogo com a franquia de Senhor dos Anéis dos filmes. É o primeiro jogo licenciado pela Warner dos filmes. E ele é um jogo de exploração da Terra-média, onde você explora a Terra-média passando por diversos ambientes, juntando recursos por uma boss battle no final com o Balrog de Moria. E você joga com Frodo, Gimli, Legolas e Aragorn. Sensacional. Então, o que a galera gosta muito é de poder jogar um jogo com o lore do Senhor dos Anéis e realmente jogar com os personagens que eles conhecem, dos filmes, dos livros, certo? Sensacional. E me conte mais, esse jogo vai sair quando? Como é que vai ser? Bom, o jogo está atualmente no Catarse, em financiamento coletivo. Ele vai até o dia 10 de julho no Catarse. O jogo está com desconto promocional e é um jogo que vem com a miniatura do Balrog, um alto fator de rejogabilidade e mais de 10 miniaturas, além do Balrog. Sensacional. Eu vou deixar aqui no link para você dar uma olhada, tá bom? Para você ir lá e participar do projeto, certo? Todo mundo sabe que eu adoro dar uma pintada, né? E aí ninguém melhor para falar disso do que meu querido amigo professor Lúdico. Você tá doido? Tá doido? Olá, pessoal do Inteligências Lúdicas! Esse canal fantástico. Pô, muito obrigado. Cara, e aí, como é que tá esse ano aí? O que você tá achando? Cara, tô achando todo ano esse nosso hobby da pintura de miniatura vem crescendo muito. Né? Não é à toa que o Você Tá Doido podcast vem crescendo, sempre gente nova para entrevistar. Quando eu comecei fazendo 2 por semana, os caras falavam assim: "E professor, daqui um ano você não tem mais ninguém para entrevistar". E muito pelo contrário, cada dia aparece mais gente. Você também, já fui lá, né? Que entrou no hobby aí e está fazendo um trabalho magnífico, tanto no seu canal, agora entrando também na equipe do Inteligências Lúdicas, né? Que fala mais sobre a parte educacional, né? Que tem tudo a ver com você. Pois é. Pois é. Cadê, Manique? Cadê pra convidar? Mas, cara, esse ano, isso aqui tá brutal, pessoal. Tá gigantesco. Tá parecendo os antigos internacionais de RPG, lembra? Sim, sim, né? sim. Então é uma coisa magnífica. Olha o tamanho do espaço. Depois acho que ele vai gravar aqui. A galera pintando aqui, um monte de gente sendo iniciada no hobby. E é isso que a gente quer. A gente quer mostrar que a pintura de miniatura, ela é fantástica. Ela atinge vários níveis da sociedade. Educacional, terapeuta, como hobby mesmo, como passatempo, né? Enfim, e também como
uma profissão para ganhar dinheiro também, né? Se você pintar bem e tal. E agora ainda com a chegada dos colecionáveis 3D, cara, agora arrebentou com a impressão 3D, né? Arrebentou a boca do balão. Tá magnífico. Parabéns aí, Fernanda. Parabéns aqui também ao Daniel, né? Sim, Daniel sim. Pinto aqui pela organização. Vocês estão de parabéns. E olha aí, pessoal, segue lá, Professor Lúdico, né? Lá no YouTube e também Inteligências Lúdicas, né? Tem tudo a ver, né, cara? Olha só, somos todos lúdicos. Olha só, cara, que loucura. Segue a gente aí, deixa a curtida nesse vídeo aqui também, viu? Um beijo do professor. Valeu. Bom, estamos aqui com a Lu e esse ano ela está aqui como monitora, ensinando a galerinha que nunca pintou, então que já pintou, já pinta, né, para melhorar ainda mais. E como é que está sendo essa experiência de pintar ali, de ensinar o pessoal, de gente que não, principalmente criança, né, ou gente que nunca pintou e descobrir talvez esse novo hobby? Olha, é bem bacana, assim, porque o pessoal sempre fica achando que não tem capacidade ou alguma coisa assim, né? É que é difícil, ou só porque é criança não vai entender como é que faz. E, cara, não tem idade para aprender, não, assim. É mais questão de apoiar a mão, que é o pulo do gato, né? O segredo, digamos assim, não é segredo. Que depois você aprende a apoiar a mão, que a mão não treme mais, aí você olha, descobre um novo mundo, assim. Que comigo foi isso, no caso. Eu demorei muito a aprender a pintar, justamente porque eu achava que eu não ia conseguir, assim. Que eu fico nervosa e começo a tremer a mão de nervoso, né? E, na verdade, é só apoiar a mão. Então, tá sendo bem bacana, assim. E tá cheio direto, né? Tipo, abre, mal levanta alguém, já tem alguém sentando, assim. Já a cadeira nem esfria, assim, não dá tempo, né? E você vê qual é a coisa assim que mais o pessoal... Nossa, era só fazer isso aqui, ou então, tipo... você vê, assim, o pessoal que vem aqui e pinta, tipo, já vai comprar a miniatura, já vai pegar tinta... Ou é uma coisa assim, pô, beleza, vou ver depois. Ou o pessoal já se empolga logo, imediatamente, já, pô, quero mais. Não, olha, eu vou te falar, 90% a galera se empolga real, assim, né? Porque é um hobby relaxante, assim, vê que não é tão difícil, né? É só questão de aproveitar o percurso, assim, de aprender e tudo. E no início é só passar tinta mesmo. Depois que aí você quiser realmente aprender a pintar bonitinho e tal, que você procura curso e tal. Mas o pessoal já vai direto comprar tinta. A ver as miniaturas já nem sentou ainda para pintar e já tá comprando miniatura também, né? Aí depois pensa em pintar. Muito legal. E quem quiser acompanhar o seu trabalho, vai aonde? Pode ir no Instagram, né? Meu Twitter por enquanto tá um pouquinho parado, mas eu tô pretendendo voltar esse ano, né? Pra streamar e tal. Mas aí o Instagram é LUH Varela com 2 L's, igual o Drauzio Varela, meu parente, distante. É verdade. E tá lá, eu tô sempre atualizando. Aí no caso agora tá misturado, né? Que eu voltei a fazer cosplay com os amigos assim, então tá com cosplay e pintura de miniatura. Mas quem quiser seguir, só seguir lá. E muito bom cosplay, hein? Muito legal. Valeu, muito obrigado. Eu sempre gostei de coisas doces, doçuras, e sempre me assombra essas coisas de uma forma muito positiva. Leandro, tudo bem? Tudo bom, Manique, e você? Super aqui com você. Estamos aqui na Doleta Jogos. Leandro, me conta, quais são as novidades? Bom, esse ano a gente está com 4 lançamentos, né? O Doçura, né? O Doçura, que é um jogo do André Teruya, da filha dele, da Alice, que fez o jogo com 11 anos, né, inclusive, e o Igor Knop. A gente está com Brinquedos Assombrados, do Daniel Santana e do Leandro Pinto, os autores do Sushi Rush e do Totem Monstros. A gente tem o Memória Boa, que é do Leonardo Zanata e da Igraine Paim. Eles são lá do Rio Grande do Sul, um casal de designers. E a gente está com o Dinopark, Thiago Queiroz, nosso paizinho vírgula, né?
que é o jogo novo dele que a gente está lançando também. Muito bacana. Leandro, me diz uma coisa, esses jogos já estão para galera que vai chegar aqui, já podem levar? Os jogos todos estão à venda, não só os lançamentos, como todos os jogos do nosso acervo, do nosso portfólio, né? Todos estão à venda com preços promocionais aqui. Inclusive, os preços que a gente está praticando nos jogos novos são os preços da campanha do Meeple Starter, que ainda está aberta para envio até dia 30/6, né? Além dos preços que já estão com desconto, tem uma série de combos aqui que dão mais desconto ainda. Então, a hora de aproveitar é essa. Leandro, então, você falou que está no Meeple Starter dia 30/6. Então, a galera pode correr lá e já... Pode ir agora lá, quem não veio ao DOF para comprar aqui pessoalmente, corre no Meeple Starter, Adoleta 2025. Você vai ter todos os lançamentos e mais alguns outros jogos disponíveis com preço promocional. Vamos dar uma olhadinha em alguns dos jogos? Vambora, fica à vontade. Então, Doçura é um jogo de uma feira, na verdade, né? Que você tem que entregar vitaminas e também alguns bolos, né, para os clientes. Então, cada um é um chefe e vocês têm aqui, né, as frutas, né? E também a farinha e o leite para você poder fazer a vitamina e também fazer o bolo, que nesse caso aqui que vocês estão vendo aí, né? Aí o grande objetivo do jogo é vocês conseguirem entregarem os pedidos dos clientes, né? E conseguir fazer isso da maneira melhor possível para ganhar pontos e poder ganhar a partida sendo chefe nesse caso. É um jogo bem simples, bem divertido de se jogar. Não dá para toda a família. Dá para toda a família. Quando a gente foi jogar, a gente deu bastante risada na hora de jogar mesmo. A gente foi na hora de ganhar os pontos aqui. Também você pode negociar com o castor que fica ali no meio, né? O coelho, o gato que fica aqui no meio. Você pode negociar com ele questão das frutas, da farinha, do leite, tudo mais. Então é um jogo que dá para toda a família. Quem jogar vai se divertir, isso eu garanto. Pô, eu sempre tive uma memória boa, uma memória boa e sempre gostei de robô. Então, nos conte, como é que é o jogo? Então, tava me apresentando o jogo, explicando, quando essas duas pessoas aqui chegaram. Peraí, me conta aí, quem são vocês? Então, por acaso, eu e minha esposa, nós somos os desenvolvedores desse jogo, do Memória Boa. Eu sou a Ig. E eu sou o Leonardo. Então, nos conte, como é que foi criar esse jogo? Cara, o jogo ele criou a partir de uma necessidade que nós tivemos, né, em período pós-pandemia ali, né, brincando com o nosso filho de 2 aninhos à época. Então a gente foi desenvolvendo um jogo por uma necessidade, por um interesse demonstrado por ele que, junta robô e jogo da memória, que eram duas coisas que ele sempre adorou. E aí nós colocamos isso no jogo e aí começamos a desenvolver algumas gimmicks para permitir que esse jogo se tornasse mais atrativo para ele. E aí nós testamos diversas coisas, como adicionar locais na carta para identificar qual é a posição da carta, onde ela vai, adicionar as variedades de cor, né, as vibrações de cores diferentes, até para não ter nenhum perigo de confundir as cores. Então tudo foi à base de uma experimentação, né, um teste empírico ali com ele. Isso. E as mecânicas que ele conseguisse ter condições de jogar conosco, né, adultos, para ele conseguir realmente desenvolver essas habilidades. Um dos focos do jogo foi colocar de forma que nós pudéssemos jogar em pé de igualdade com uma criança de 2, 3 anos, né? Uma mesa onde adultos, adolescentes, crianças pudessem jogar juntos. E aí uma das oportunidades, nós tivemos um playtest lá com crianças que era 5 anos, 7, 9 e 12 anos. E essas crianças jogaram em pé de igualdade ao redor da mesa e um fenômeno muito interessante que nós reparamos ali assistindo o playtest foi que eles vibravam com a conquista do outro, né? Então, o fato de uma criança conseguir o par ali era motivo de vibração na mesa. Então, o objetivo máximo, que era completar 4 robôs, acabava sendo ofuscado pela conquista de conseguir peças para os seus robôs. E isso foi fantástico, assim, foi sensacional. Quebra-cabeça é muito divertido, né? Com certeza. Então, é uma experiência assim que é lúdica, dá para jogar com crianças, adultos. Então, assim, a pé de igualdade, como você falou, né? Crianças de diferentes idades, adultos. Isso. E fica aí o convite, então, Memória Boa pela Adoleta Jogos, de 2 a 4 pessoas. Dá pra jogar em 5, mas tem gambiarra. Mas é de 2 a 4 pessoas, um joguinho de 20 minutos, família, delicioso. Sensacional, muito obrigado, viu? O jogo se trata de uma mecânica de jogo da memória, só que subvertido.
Então a gente parte de um princípio de jogo da memória onde o objetivo é encontrar peças iguais, porém nessa variação tu tem peças que têm cor igual, e isso subverte o clássico do jogo da memória, que são, ao invés de só peças iguais, tu pode ter peças de cor igual, e elas têm identificação de localização, e portanto tu consegue montar robôs a partir disso. Então não necessariamente tu vai pegar duas peças iguais, mas duas peças que podem compor um outro robô, e aí tu pode juntar outras peças de outras cores para conseguir o objetivo do jogo, que é conseguir montar 4 robôs antes dos teus adversários. A diferença também é que a gente pode montar robôs de uma única cor e, portanto, ativam efeitos especiais, e isso também dá um twist, dá uma gimmick bem legal pro jogo, além de diversas cartas que aumentam a complexidade do jogo. Então tu consegue levar desde um jogo para crianças de 5 a 6 anos até jogo onde as crianças e os adultos jogam em pé de igualdade, e isso é memória boa. Então, como eu falei com vocês antes, eu achei esse jogo um assombro, do bom sentido. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, tudo ótimo. Me conta, como é esse jogo? Esse é o Brinquedos Assombrados, é um jogo para toda a família, de 1 a 5 jogadores, tá? Eu tenho um carinho especial por esse jogo, porque eu iniciei o desenvolvimento dele em 2012, quando eu comecei a minha carreira como game designer. Foi o primeiro jogo que eu fiz profissionalmente, e no caso era para o meu filho, que à época tinha 3 anos, ele está com 16 hoje em dia. E qual que é a premissa aqui, né? A turma do bairro, ela resolveu explorar a mansão mal assombrada, ou dita mal assombrada, e quando eles entram, eles descobrem que de fato ela é mal assombrada por um fantasminha que não é nada camarada e que se apaixonou pelos brinquedos das crianças. Ele deu um mega susto nelas e elas foram fugidas para fora da mansão mal assombrada. Só que eles precisam voltar para casa com os brinquedos antes da hora do jantar. Então, o jogo é um grande pique-pega antes que o tempo acabe. Tem uma mecânica que é super tradicional de jogos de criança, que é jogar o dado e andar, movendo os marcadores no tabuleiro, mas ele tem algumas sacadinhas de game design mais que eu considero elegantes, e que foi realmente o trabalho que a gente fez. Primeiro, não há uma individualização dos avatares. Todos os jogadores e jogadoras controlam todas as crianças. Ao mesmo tempo, ele também é um jogo assimétrico. Então, o adulto, essa é a ideia, joga com um fantasma que tem regras ligeiramente diferentes, e as crianças jogam com todas as crianças nessa premissa de tentar pegar os brinquedos antes que seja tarde demais. Então, como eu falei, é um jogo que foi testado pra caramba, desde 2018 que a gente vem retrabalhando o jogo. Ele inclusive foi finalista da SB Games, Simpósio Brasileiro de Jogos, um dos eventos da América Latina mais importantes e significativos de game design, academia. E eu estou muito orgulhoso, né? Primeiro como pai, que esse jogo é um tributo para o meu filho. Segundo como game designer, por ter uma empresa tão maravilhosa como a Adoleta acreditando no meu trabalho. Já é o primeiro de muitos outros trabalhos, já dando aí um spoiler, sem dizer ainda o que vem por aí. Então, agradecer muito ao Leandro, Dani, da Adoleta, e espero que vocês gostem desse jogo, que foi muito gostoso de fazer. Um jogo que eu fiz também com o Leandro Pinto, meu queridíssimo amigo, que divide o design do Totem Monsters, do Sushi Rush e outros jogos que a gente vem desenvolvendo nos últimos 10 anos. Esse aqui é um tributo para todas as crianças e famílias aí do nosso Brasil. Jogo lindo, muito bonito. Cara, maravilhoso. Todo o design, a ilustração da Aninha, que está aqui também no stand, né? Acho que é um trabalho muito carinhoso, muito cuidadoso, que é um dos motivos do porquê eu fechei o contrato com a Adoleta, né? A Adoleta trata os profissionais, os game designers, as pessoas com quem eles fecham com muito respeito, com muita ética, com muita parceria, sem demagogia, né? Então por isso que eu estou aqui super feliz de ver um painelzão bonito desse, um jogo bonito desse, que eu sei que vai agradar todo mundo. Sensacional. O jogo já está à venda, né? Já encontra em todas as lojas, na loja da Adoleta e nas melhores lojas especializadas do hobby. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Olha, sabe quando você está assistindo um filme super incrível e você está assim, na ponta do sofá? Porque é aquele filme de ação ou aquele suspense que você eu quero saber o que tem mais, o que tem mais. Então, foi assim como eu me senti quando eu assisti o vídeo
que você apresentou com os lançamentos da Grok. Como máximo. Pode nos contar um pouquinho como está sendo isso? Claro, gente, todo ano nós fazemos o Grocon, né, que é um evento online que antecede o DOF, justamente para a gente trazer as novidades para todo mundo, né, para vocês. Esse ano foram quase 30 anúncios e, assim, temos 12 ou 13 aqui na feira já disponíveis, inclusive vários deles estão nas mesas para vocês terem experiência, passar na nossa loja. Estamos com 2 stands esse ano. Tá super legal, tá incrível, edição de 10 anos do DOF, estou muito feliz e eu convido a todos para passarem aqui no stand, vivenciarem essa experiência e esse evento tão maravilhoso que é o Diversão Offline, que está crescendo cada vez mais. São muitos lançamentos e assim, tá difícil de escolher qual você testar, né? Então, para galerinha pequena, tem para toda a família? Tem para toda a família. A Ludoteca é uma coleção de jogos incríveis, são jogos rápidos. Você falou infantil, eu lembro deles, mas não são jogos infantis, tá? Eles são jogos rápidos, de regras rápidas, que todos são extremamente estratégicos, assim. Então ele tem uma carinha mais fofinha por ser de clássicos da Disney, mas não se enganem, todos eles são de autoria nacional. Inclusive, vamos soltar daqui a pouquinho, eu não sei se esse vídeo vai ao ar agora, ou se vai depois, mas teremos sessão de autógrafos, vai estar tudo lá no nosso Instagram também, para quem quiser conferir. E aproveitem para ter essa experiência com a gente aqui. Muito bom. Eu digo isso porque eu levo muito os seus jogos lá para a escola, eu dou aula em escolas, ou de idiomas, ou para estrangeiros. Então, por isso, alunos de 10, 12, 15 anos, então, os jogos se adaptam muito bem para os alunos. É sensacional o que vocês estão trazendo. Que legal, fico muito feliz. Um muito bom também é o Cores com Dicas, que é um jogo incrível, assim, que você tem são 460 cores no tabuleiro, e com uma palavra você tem que fazer os outros adivinharem qual que é a cor que você tá ali na cartinha que escolheu para os outros acertarem, né? E é um jogo competitivo de pontuação, mas é muito divertido também para todas as idades. Dá para fazer dinâmica, dá para usar em muitos lugares. Robert, conta aqui, o que é isso aqui? Jogo é esse tão lindo? São 3 jogos, na verdade. São os 3 primeiros jogos da Ludoteca Disney. Cada jogo é uma caixinha de 40 cartas e cada jogo é um filme da Disney. São jogos bem diferentes uns dos outros. É uma coleção que a gente está muito feliz que finalmente ela está chegando aí nesse lançamento e trazendo autores nacionais. Todos são autores nacionais. O 101 Dálmatas é um jogo criado por mim e pelo paizinho, o Thiago Queiroz. O Rei Leão é um jogo meu e do André Teruya, e a Branca de Neve é um jogo do Gabriel Ramírez. Cada jogo tem uma mecânica bem diferente. O Branca de Neve ele é cooperativo. O Rei Leão ele é um jogo bem simples, é um jogo com fishing e set collection, bem vibe Sushi Go, assim, sabe? Perfeito para todas as idades. E o 101 Dálmatas ele é um jogo competitivo, ele é um pouco mais estratégico. Ou seja, cada um tem uma mecânica bem diferente. E essa coleção ainda vai se estender. A gente tem pelo menos uns 9 já planejado. Vão sempre sair de 3 em 3. Cada caixinha vai ser um filme, cada caixinha é uma mecânica diferente e cada caixinha é um autor nacional diferente. Grandes nomes vindo aí. Não vou dar spoilers, mas tem bastante jogo legal vindo nessa coleção. Então convido vocês aí a conhecer. E são jogos bem baratinhos, R$45 cada caixinha. Pô, sensacional. Jogos lindos, de várias mentes brilhantes brasileiras e um excelente presente também. Sim, excelente presente. Se você... a minha amiga é fã da Branca de Neve, ela ama a Branca de Neve. Então, já tem um joguinho aqui, um presentinho pra ela. Rei Leão, quem não gosta do Rei Leão, né? São todos clássicos da Disney que atravessaram gerações e fazem parte aí da nossa história, né? Então, com certeza, esses são presentinhos que você vai sempre agradar alguém. Pô, posso dar um pitaco? Pode dar um pitaco. O pitaco é o seguinte: você tem 2 adjetivos secretos, certo? Tem 2 adjetivos secretos. Todo mundo tem que descobrir, entre os 10, quais são os 2 secretos. Para descobrir qual que é os 2 secretos, como é que faz? Alguém vai falar um nome, tipo Silvio Santos. E aí, a pessoa que sabe os adjetivos secretos, ela vai dizer se o adjetivo amarelo ela é 0, 10, se ela é 50%, se ela é 100%. E o adjetivo vermelho, se é 10, 50 ou 100%, tipo 70, não sei. Aí a gente vai olhar, o amarelo é 25 e o vermelho é 88, 90, sei lá. E aí, com base nessas 2 intensidades, os jogadores vão ter que
olhar as cartas e tentar adivinhar. Eu acho que o amarelo é tal, eu acho que o vermelho é tal, e aí vão escolher suas cartas e fazer suas apostas. Quem adivinhar primeiro ganha mais pontos, e quanto antes adivinhar, mais pontos ganha, e o apresentador também ganha mais pontos. Olha, a proposta do jogo é muito bacana, até porque eu utilizo muitos jogos em sala de aula, e eu estou vendo que esse jogo pode ser muito bem utilizado em sala de aula, também, ou para, por exemplo, dar aula para estrangeiros, utilizando o português, não é? Sim, porque são 70 cartas de adjetivos, então para aula de línguas é fantástico. E um spoiler, também serve para aula de inglês, porque no verso tem o adjetivo em inglês, então você pode jogar em inglês e em português. A edição quase bilíngue, porque o manual não está em inglês, só o verso da carta. Pô, sensacional. Olha, o jogo já podemos comprar? Já está disponível aqui, lançamento do DOF, e em breve em todas as lojas do Brasil Varonil. O rei dos jogos de tabuleiros excelentes, com mecanismos que você não consegue imaginar, está aqui comigo. É um grande prazer estar aqui, Manique. Sempre sinto a falta de vocês, né? E a gente acaba se encontrando só no DOF, então muito bom. Então, André, nos conte o novo lançamento. Esse ano nós estamos com um trabalho muito legal, né? Que é a nova série que o Robert idealizou, que é a Ludoteca Disney. E então de começo estamos lançando 3 joguinhos, né? São jogos de 40 cartas e a ideia do Robert foi bem interessante, que ele quer ter uma série, né? Dos contos principais da Disney, cada um trazendo uma mecânica diferente, distinta, né? E aí ele me convidou para trabalhar junto com ele o Rei Leão, né? Que é um personagem assim maravilhoso e tal. Então foi bem interessante, sabe? São jogos de 40 cartas, então tem que ser muito objetivo assim, né? No processo para desenvolver, e foi uma experiência, tem sido bem legal, e vai estar lançando aqui no DOF, né? Muito bom. Eu dei uma olhadinha nas cartas e na caixinha, uns detalhes tão lindos, tá muito bonito e muito fofo. E a história do Rei Leão é uma história assim que fez parte da vida de todos nós. Então é muito meaningful, né? Então assim, como foi a responsabilidade de trazer esse jogo à vida? Eu acho assim que o projeto como um todo, né? Quando o Robert traz essa questão da Disney, de trabalhar como se fossem pequenos livrinhos e tal, é meio que rememorar, né? Essas questões afetivas da infância, e são jogos assim que tanto a criança consegue jogar, mas principalmente a família, né? Então assim, são jogos introdutórios das mecânicas, e aí revisitar cada um foi uma alegria muito grande. Eu especificamente do Rei Leão, né? Que é muito marcante até hoje, né? Trágico para alguns momentos, mas também ao mesmo tempo com lições bem interessantes. Então foi uma maravilha assim. Eu estou muito feliz com o produto, tá linda a arte, né? Como o pessoal trabalhou, o design gráfico também. Então foi muito bom. Olha, o jogo já está vendendo aqui no Diversão Offline, certo? Isso, já está vendendo desde ontem, né? E também, após o Diversão Offline, onde podemos comprá-los? Acho não. Nas principais lojas, né, de board game, provavelmente talvez na Amazon, não sei, assim, mas vai ter uma diversidade grande, assim. Então vai ser tranquilo encontrar. Excelente, excelente. André, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, sempre um prazer, uma honra estar aqui perto de vocês. Aí. A honra é toda nossa. Obrigado. Papaizinho, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Agora, super. Eu vejo assim como crianças, adultos, papais, como o pessoal adora você. Como é que é isso? Cara, eu acho que é resultado de fazer um trabalho com muito carinho, com muito amor, sabe? Desde quando eu comecei a falar sobre paternidade, é sempre pensando em ajudar as famílias a se conectarem, né? Então, quando eu caí nesse mundo de fazer jogos, por exemplo, foi com esse pensamento também, de poder fazer famílias jogarem de novo, se aproximarem mais uma vez, criar memórias que vão durar anos, sabe? Então eu falo isso com os olhos brilhando, porque é o que me motiva, cara, sabe? Assim, nem é o meu trabalho principal, mas é o meu trabalho que mais me dá retorno de satisfação pessoal, sabe? Muito bom. Não, eu levo muitos jogos para a escola, eu trabalho em colégios e eu vejo muitos dos meus alunos jogando, né? E eu vejo a satisfação e eu já está há muito tempo curioso para poder fazer essas perguntas. Nós estamos no DOF, né? Como é que está sendo essa experiência deste ano, do 10º ano do DOF para você?
tá sendo incrível. Na verdade é o terceiro DOF que eu venho, né? E cada ano que eu venho, eu encontro mais pessoas que vêm e me dão carinho. E isso é muito louco, sabe? Me param, aí me dão um abraço, aí o cara vai e chora porque fala de alguma mensagem que eu mandei. E é aqui que eu meio que vejo essa amálgama de carinho, de todo um trabalho que a gente faz e sendo espalhado não só para mim, mas com os meus filhos também, porque eu trago eles e eles ficam se sentindo famosos, né? Tipo, todo mundo parando, conhece o Dante, conhece o Gael. Então tá sendo maravilhoso, cara, maravilhoso. Ainda ganhei um prêmio, né? De melhor jogo infantil ano passado no Batalha dos Cooks, então tô nas nuvens, cara. Tá muito incrível. E parabéns. É uma coisa que eu ia falar pra você também, logo que nós íamos começar. Bom, no DOF que você está lançando vários jogos, certo? É isso aí. São 4 jogos, 2 para compra imediata e 2 que vão ser lançados mais para frente. O que está para compra imediata é o 101 Dálmatas, aqui na Grok. O outro que está para compra imediata é o Dino Park, um roll and ride com a Adoleta, para crianças e famílias. E os outros são Mistureba Mágica com a Devir, que vai sair em agosto, e o Abdo Vacas, que sai em julho, com a Ludus Spirit. Sensacional. Eu estive vendo a arte aqui do jogo que está passando pela Grok, né? 101 Dalmas, que está incrível. Lindo, lindo. Assim, eu sou um cara, eu e meus filhos, a gente ama muito carteado. Então, lançar um jogo da Disney na Grok, em coautoria com o Robert, que é um cara que eu amo pra caramba, é pra mim, assim, consolidação de um sonho real, sabe? Então eu tô muito, muito feliz. Consolidação de sonho, por exemplo, de lançar o meu primeiro jogo na Devir. Eu tô realizando vários sonhos aqui e eu tô muito, muito feliz mesmo. Então, você realiza o seu sonho e está realizando o sonho de muitas pessoas de se aproximarem mais no mundo onde a tecnologia, o tablet, essas coisas assim, às vezes tende a afastar. E você está fazendo o caminho contrário. É isso mesmo. A ideia é tentar tirar a tecnologia do caminho e botar a galera sentada junto, sabe? Aí você vê um neto explicando um jogo de carta pro avô, e o avô, o pai e o neto jogando junto. É muito legal ver as gerações ao redor de uma mesa compartilhando o momento. Nós temos que agradecer a você toda essa experiência que você está brindando as pessoas, as famílias se reconectarem, conectarem mais ainda, os amigos, as famílias. É incrível. Muito obrigado. Obrigado a você pelo carinho. Também, Zé aí, obrigado pelo carinho também, cara. Vocês são incríveis. Obrigado. Valeu, querido. Nossa querida Paper Games. Olha, tô com quem aqui? Pô, nosso... Tudo bem, gente? Eduardo aqui, Sela. Então, Eduardo, me diz uma coisa. Quais são as novidades dessa edição? Então, a gente está mais uma vez aqui no Diversão Offline. Em termos de lançamento, a gente está lançando o Spyfall 2. Muita gente esperando esse jogo, a gente anunciou há bastante tempo. Ele não é uma expansão, é uma caixa nova mesmo, que dá para jogar com mais jogadores, novos locais. Então, não está nas lojas, a gente deixou para ser um lançamento exclusivo aqui do DOF. Ele vai demorar um pouquinho ainda, mas logo ele está nas lojas.
Fora isso, a gente está com a ação de 30% de desconto, que desde 2018 a gente tem essa ação. Todo o catálogo, exceto o lançamento, todos os jogos, a gente tem mais de 70 títulos aqui disponíveis com 30% de desconto. Então, é a principal ação nossa aqui do evento. É um prazer também, a edição de 10 anos, né? A gente fica feliz em participar. Excelente, excelente. Olha, os jogos que a sua empresa, que a Paper Game lança, são tão significativos, tanto para escolas, eu trabalho muito com alunos, então eu costumo levar os jogos, são muito lúdicos, né? Para tanto família, para adultos, para crianças, para todos, né? Como é que é lançar esses jogos assim que são tão meaningful? A ideia nossa, desde o início, era tornar mais acessível, tanto em termos de valor mesmo, como em termos até de transporte, de armazenamento. Então, a ideia da linha Pocket, a linha Micro, né? Mesmo os outros jogos que também tem uma questão da caixa, é focar mais na experiência do jogar, mesmo que ali a gente mexa no material, tenha que diminuir alguma coisa, mexer no componente em relação ao original estrangeiro, mas é uma forma de a gente manter os preços acessíveis aí, e também é toda essa questão pensando até no público, né? Na possibilidade mesmo, num país que as coisas não são tão acessíveis, né? A gente ter jogos bons, acessíveis para o pessoal. Falando em jogos acessíveis, você poderia me dizer, aqui no nosso canal nós temos o quadro 3 jogos que cabem no bolso. Cabem no bolso, ou literalmente, fisicamente no bolso, ou no bolso na carteira. Olha, é difícil porque a gente tem, a maior parte dos nossos jogos cabe no bolso e cabe na bolsa. Mas eu vou destacar então, as minhas preferências é o Trio. Acho que para mim é um grande jogo, assim, 36 cartas e é um campeão de vendas também, e eu gosto muito. Acho que dá para falar também do Entre Linhas, que na versão nova, que a gente fez a parceria com a Super Interessante, o preço foi reduzido. Ele era um jogo mais caro, de uma linha um pouco maior nossa, e ele veio para a linha Pocket justamente nessa perspectiva de melhorar o preço. Então é o mesmo jogo, na verdade, novas palavras, né? Uma edição nova, mas o preço, que é muito difícil, você não vê ninguém reduzindo o preço. E a gente tem feito alguns jogos dessa conversão para a linha Pocket, para tentar reduzir. Então, e eu gosto muito do jogo. Acho que o Entre Linhas, para mim, desde a primeira versão, era um dos melhores. E como você falou da linha Pocket, de ser Pocket, né, acessível, né, bolsa, Entre Linhas. Então. E, por último, acho que a linha Micro, já que a gente está falando, né, também, eu vou destacar aqui um da linha Micro, que são jogos ainda menores, ainda mais baratos. A gente tem uma linha grande, mas eu quero destacar o Glyphos, que ele é um jogo que ele usa a memória de uma maneira diferente. As pessoas acham que ele vai ser bobo, que vai ser, é um jogo de memória. Não, você usa a sua memória, mas é um jogo muito inteligente, então fica o destaque aí também para o Glyphos. Muito bom, Eduardo. Muito obrigado aqui pela participação. E a galera já consegue vários jogos que você já consegue comprar tranquilamente. Sim, normal. A gente está com todo o catálogo aqui. Quem não teve a oportunidade de vir ao DOF, né, procure aí as lojas, né? A gente tem uma larga rede de lojistas, mas quem está aqui no evento ainda vai vir. Todos os nossos jogos estão aqui, inclusive esse lançamento do Spyfall 2. Quero agradecer também, né, o trabalho de vocês, o espaço no canal. Parabéns, porque a gente sabe que não é fácil criar conteúdo, então deixar aí uma mensagem de incentivo também e agradecimento. Nós que agradecemos por trazer tantas experiências para nós aqui no Brasil. Imagina, é um prazer, então. Obrigado, pessoal.
meu querido amigo Paulo Covil. Fala, povo! E aí, o que você tá achando do evento? Olha, tá bem cheio, bem movimentado. Mas antes de a gente falar das coisas boas, vamos falar... Aqui cabe crítica? Cabe. Claro. Gente, eu achei um absurdo o tamanho da fila que o pessoal encarou hoje para pegar a credencial. O pessoal ficou, gente, com mais de 2 horas, 2 horas e meia na fila. E acho que não cabe a desculpa de, tem gente demais. Quantidade de ingresso, o pessoal sabia antes. Quando esgotou, você sabe quantos ingressos tem. Então, assim, é importante ter um cuidado com o público, né? Que quem realmente faz o Diversão Offline são as pessoas que vêm aqui. Se não tiver público, não tem stand, não tem editora, não tem mais nada. Então aí fica a denúncia, aí fica a indignação. Dito isso, desculpa, é maior que eu. Tá muito legal, o espaço é maior, os corredores são mais largos, então não é aquele aperto que era. E com bons espaços para jogar e com grandes lançamentos. Então, assim, eu sempre acho muito válido quando as editoras prestigiam o evento, trazem lançamentos, fazem anúncios de jogos, né? Engrandece aí a festa que é o Diversão Offline, que é o maior evento, não só do Brasil, não só da América Latina, supostamente do Hemisfério Sul. Ainda não tenho a confirmação aí total da China, mas dos demais países aí a gente já é certeza que o DOF tá lá na frente. Então fica a recomendação, né, para quem não veio, que venha, que conheça o Diversão Offline, que venha nos próximos. Enfim, falei demais, né? Não, tá ótimo. Me vira o podcast. Não, tranquilo. E me diz uma coisa, eu fui lá onde vocês estão lá com seu stand, tudo. Tá lindo aquilo de morrer, hein? A gente fez um aquário para poder fazer algumas gravações aqui. Estamos tendo alguns sucessos, né, em alguns momentos, outros uma dificuldades com o áudio, mas a internet está boa e a gente conseguiu que era a nossa proposta, que era levar informação ao vivo para quem não conseguiu vir e, no caso de ontem, para quem estava se preparando para vir, conseguir acompanhar um pouco do DOF, né? Então, nosso objetivo aqui foi gerar conteúdo para quem está em casa, para quem não pôde vir, sentir um pedacinho do DOF. Muito bom. Sem fila. Sem fila. E aí eu vou falar assim, um desejo meu de muito ir para Divinópolis para poder participar da CovillCon. Quero muito ir lá. E aí, posso um dia ir lá? Fica o convite para você, para todo mundo que está acompanhando. Pro Zé Fernandes ali, ó. O cinegrafista. Eu ouvi muito podcast dele quando estava começando no hobby durante bons anos, sempre me acompanhou aí nas minhas caminhadas, então é uma alegria ver ele aqui também, assim como está aqui ao seu lado. Uma honra, obrigado. Então, esses jogos que mudam a sua vida, podem mudar e são sumamente importantes. Estamos aqui novamente. Eu tive o prazer de fazer a pós-graduação com uma querida amiga minha, Andréa, e ela escreveu um livro muito importante. E logo depois eu me deparo com um jogo que também é importante. Eu sou suspeito para falar, né, cara? Assim, esse jogo, ele foi feito com muito carinho, principalmente porque a obra da Andréa é basicamente a luta da vida dela, né? Então foi um jogo feito com muito respeito e que começa o desenvolvimento em 2021, mais ou menos. 2020. A gente começa a fazer a primeira edição do jogo como um produto, um projeto para um cliente, né? Então a primeira versão ela é uma ferramenta pedagógica desse cliente, mas conforme as pessoas foram vendo esse jogo, começou a perguntar, cara, mas e aí? Como é que eu compro? E eu toda hora, não compro. E aí, ali em 2022, mais ou menos, eu virei para André e falei, olha, eu acho que a gente precisa fazer uma nova versão que vá para o mercado, para que as pessoas possam jogar, pessoas, famílias, educadores, psicólogos, essa coisa toda. Então a gente voltou o jogo para a prancheta, resolveu reformular as regras, trazendo todas as lições aprendidas da primeira edição, que foi uma edição que, assim, os índices de impacto incríveis, né? A gente salvou, impactamos 30 mil crianças, ganhamos alguns prêmios relevantes, como, por exemplo, o Prêmio Brasil Criativo do Ministério da Cultura. Ele foi finalista da SB Games daquele ano, 2021, e foi vencedor como o melhor jogo de sociedade do Brasil pelo Festival Rebeldias.
E aí quando a gente volta ele para a prancheta, a gente reformula para que o jogo seja ainda mais cooperativo, ainda mais engajador, com novas situações problema, que é como basicamente as crianças interagem no jogo para aprender como se defender do abuso sexual, né, infantil, que a gente sabe hoje que os índices são super alarmantes. Então, de uma forma simples, leve, divertida, sem elas perceberem, elas estão desenvolvendo um letramento para identificar situações que são potencialmente perigosas, ao mesmo tempo em que entendem os mecanismos e as ações necessárias para se defender. Como, por exemplo, gritar. Tem inclusive uma regra do jogo que você pode, em algum momento específico do jogo, gritar "não me toca, seu boboca", para que o tio Pipoca, que é o vilão, fuja de volta correndo para a casa dele, nesse jogo que é um grande pique-pega, com muita mensagem ali, um subtítulo, né? Então, eu tenho muito orgulho, primeiro de ser amigo do André. Você conhece, André é uma pessoa, um ser humano incrível. Inclusive, já deixar aqui um beijo para a dona Andréia, minha querida. É um privilégio para mim poder fazer um jogo desse, que tem realmente um índice de impacto real, né? Nada contra os jogos de entretenimento, mas fazer jogo que salva a vida, para mim, é uma grande missão. É como eu costumo dizer, é um jogo meaningful, realmente importante, que vai fazer a diferença, né? Justamente. E o principal é isso, ele respeita os limites cognitivos da criança, ele respeita o contexto da criança e o usa como um instrumento para, inclusive, mapear, né, e identificar, quem sabe, uma situação que possa estar acontecendo no momento com a criança, já que a gente, durante o teste do jogo, pegou situações difíceis e, graças ao jogo, a gente conseguiu ajudar a família que estava passando por essa situação. Então veja, se eu morrer amanhã, eu já tenho certeza que eu deixei o mundo um lugar melhor por conta desse jogo. Sensacional. Só mais uma perguntinha. Quais foram os desafios no desenvolvimento dele? Primeiro, para essa segunda versão, como ela não ia ter uma mediação pedagogicamente precisa, a gente teve que ter muito cuidado, de novo, uma responsabilidade grande, porque ele vai para o mercado de entretenimento. Então, no manual de regras, tem como conduzir o jogo, tem os canais de denúncia, por exemplo, tem uma carta que a André escreveu para quem vai moderar esse jogo, que para essa versão é necessário e obrigatório ter um adulto de confiança para moderar com as crianças. Ele é a partir de 7 anos, então outro desafio foi conseguir o selo de aprovação da Inmetro. Não foi fácil, né? E acima de tudo, acho que a divulgação, que é um jogo que toda hora que as pessoas entram em contato, percebem, nossa, que jogo necessário, né? Então, divulgar esse jogo é um grande desafio, porque afinal de contas o Brasil ainda é um país com alto índice de abuso, né? E acho que talvez, se eu pudesse falar, um outro desafio é fazer jogos no Brasil como um todo, né, cara? É um grande desafio, é um trabalho de propósito, mas a gente não pode esmorecer, porque alguém tem que fazer esse tipo de projeto, né? Muito bacana. Você não tem o jogo, você que está assistindo, como é que você compra? Você pode entrar no site da editora Aletria, que é quem publica o livro e que está fazendo a versão física do jogo, fazendo a distribuição para todo o Brasil, tá? Então, só entrar em contato pelo site, adquirir pelo site, ou se tiver no DOF esse ano, vem comprar no stand da Nerd Bruto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e vamos todos juntos proteger as nossas crianças dos tios pipocas que estão por aí, gritando, como diria a dona Andréia, "não me toca, seu boboca". E esse foi a 10ª edição do Diversão Offline. Nos vemos no ano que vem. Tchau!